O capítulo 0 foi cortado inteiro pela Capcom lá em Resident Evil 4, gente. Mas alguns modders conseguiram resgatar essa parte do game que era pra começar logo ali no início em o próprio Resident Evil 4, na gameplay inicial. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos falando sobre Resident Evil Requiem e outros Resident Evils no geral. Então é isso, vamos pro vídeo. Quando o Resident Evil 4 saiu, lá em 2023, e foi um sucesso absoluto, os fãs sempre ficaram especulando se teve alguns conteúdos cortados, e na verdade teve sim vários. Não tantos assim quanto teve no Resident Evil 3, por exemplo. Mas agora no final de 2025, um modder chamado Michael vasculhou os arquivos e achou sombras de um prólogo chamado Capítulo 0. Não era só uma cena, era uma gameplay completa da Ashley. Pelo que reconstruíram, você começava com a Ashley vagando pela floresta perto da vila à noite. No caso é tipo basicamente um survival horror basicamente do Leon, só que na Ashley em geral, ou seja, muito mais vulnerável. E aí elas andando ali por aquela área, por exemplo, de repente ela topa com o ritual dos sacrifícios dos Los Iluminados, igualzinho aquela cena rápida, gente, que aparece lá no trailer da história principal, lá daquele trailer antigo que saiu lá em outubro de 2022. Ou seja, tem alguns pontos ali de spawn dos inimigos e de outros eventos no geral, autosaves e até áreas bloqueadas que levam direto para a vila inicial, aonde o Leon, depois chega, por exemplo. E sim, essas partes elas apareceram no trailer, como vocês podem ver aí na tela. Apareceu algumas dessas partes da gameplay da Ashley, ela aparecendo assim. Foi até bem rápido, por exemplo, mas apareceu como se estava sendo projetado que teria uma gameplay da Ashley logo ali no início, bem nas cutscenes ali que aparece. Só que as cutscenes essas, no caso, eram cutscenes de gameplay, ou seja, era parte da gameplay em si. Então no vídeo lá em si dá pra ver a Ashley literalmente indo em direção ali na vila em si, passando por certos lugares específicos, correndo freneticamente, mostrando que a poucos momentos em si ela seria sequestrada. Naquela parte ali poderia até aparecer também o sequestro do Luis Serra, ou seja, de fato aparecendo também ele sendo sequestrado logo no início também. E tem alguns pontos específicos que dão ali ênfase sobre o diálogo do game em si que apareceu, e dá pra ver que tinha uma atenção grande da Ashley em si. Agora nessa outra parte, de fato, a exploração na floresta, a Ashley anda devagar, acende uma luz específica que ia estar com ela ali, e a gente vê um movimento bem assim, baseado mesmo no que a personagem fazia no jogo em si, com uma mecânica de stealth muito semelhante ao que a gente viu ali no Leon em si, e automaticamente também fazendo com que, claro, os ganados não vissem que ela estava ali se escondendo, por exemplo. Então eu acho a gameplay dela, pelo menos nessa parte do início, bem interessante. E depois ela vê o ganado sequestrando alguém, entra em pânico e corre. Tem sessões de rastejar também, ela ia ter parte específica, ela ia se rastejar sobre obstáculos, e usa a cobertura como talvez alguma parte específica que poderia ter puzzles leves, o que, claro, logo depois de todos esses eventos no início, iria culminar justamente na captura total dela e sendo levada lá em rumo à igreja, por exemplo, explicando parte por parte de como ela foi parar ali na parte da igreja, sendo sequestrada por Sadler. Então, gente, isso daria mais profundidade para Ashley em si. No Resident Evil 4 clássico, por exemplo, ela só é mesmo aquela personagem que a gente já conhece, né? A gente já sabe muito bem como é que é a Ashley no original em si. Mas aqui você ia ter um aprofundamento maior dela. Você sentiria o terror que ela teve ali logo no início, antes de você ter que jogar com o Leon, por exemplo. Então você ia sentir na pele o que é aquela atmosfera sem ser pelas mãos do Leon, por exemplo. Tornando assim o resgate do Leon até mais impactante. Ou seja, imagina o contraste de você ter que jogar com a Ashley naquela parte mais frágil e depois com o Leon no modo overpower gigante brabo, mas sem combate direto, claro, né, gente? Somente com foco na fuga em si, para não atrasar aquele ritmo que teve. Mas aí a gente fica se perguntando, por que cortaram essa parte? Porque a Capcom descartou isso, ou seja, Resident Evil 4 Remake em si, pelo menos o Resident Evil 4 Remake em si, você vê um nível de ação muito mais forte, ou seja, desde o primeiro minuto o Leon chega ali, resolve tudo que tem para se resolver e depois vai atrás da Ashley. Ou seja, você não vê algo muito simples, você vê algo totalmente overpower ali do Leon em si. O que, claro, essa parte da Ashley podia quebrar essa expectativa, já que a gente já chega com o Leon quebrando tudo. Ou seja, uma primeira parte de um prólogo lento, de stealth com a Ashley ia quebrar isso. Eles queriam evitar algum tipo de spoiler, óbvio. Então todo mundo sabe, né, gente, que ela vai ser raptada, porque todo mundo que jogou o Resident Evil clássico, pelo menos a grande parte que jogou o Resident Evil Remake, era a galera que jogava no clássico. Pelo menos a grande parte, né, sabia perfeitamente do que aconteceu. Então eles não queriam deixar um jogo mais lento.
momento. O histórico da Capcom em remakes, por exemplo, como Resident Evil 2 e Resident Evil 3, eles cortaram algumas intros para agilizar, ou seja, eles priorizaram completamente o Leon como o foco central desse game. Ou seja, algumas pessoas ficam se perguntando, né, será que não seria algo legal adicionar isso? Não traria mais uma emoção para a lore da história em si? Outros acham que isso ia diluir a tensão inicial, ou seja, a Capcom não comentou ainda oficialmente, mas os arquivos provam que de fato isso estava praticamente pré-pronto, ou seja, ia lançar, por exemplo. Na lore isso encaixa-se perfeitamente, explica no caso como a Ashley foi para a vila sem o Leon saber, então isso dá uma aprofundada completamente nessa parte inicial, por exemplo. No caso, algumas pessoas já estão pedindo literalmente para os modders fazer essa gameplay logo ali no início, ou seja, liberar pra galera poder jogar, como seria com a Ashley chegando na vila, naquela parte da cutscene, ou seja, meio que já tá pré-pronto, meio que já seria um meio caminho andado pra poder, por exemplo, resolver isso. Então, o que você acha aí, gente? Comenta aí nos comentários, será que vocês queriam que a gameplay da Ashley estivesse ali no início, ou será que vocês prefeririam deixar sem mesmo, sem nada? Comentem aí nos comentários. Mas então o capítulo 0 da Ashley era de fato ouro puro, gente, mas, né, que acabou sendo cortado. Mas é isso, assista o vídeo original, gente, para quem quiser dar uma olhada, quem quiser baixar o mod também, vai estar tudo lá. Então a gente não chegou a ver de fato a gameplay dentro mesmo da história em si, mas pelo menos a gente viu a gameplay aí saindo no formato de vídeo mesmo, mas já dá pra gente ter um vislumbre, né, de como seria praticamente. Então, seria interessante? Seria muito interessante, mas quem sabe eles lançam um mod específico pra poder acessar essa parte, por exemplo. Mas então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente, tamo junto, falou!